Boa tarde, abençoados. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui nos aproximando, reta final do projeto de leitura de Provérbios 31, né? 31 capítulos de Provérbios estudados em 31 dias de julho. Como falo, né? Um projeto de simples concepção, mas de alta complexidade de execução. Porque mais do que apenas ler, estamos aqui fazendo estudo, interpretações de provérbios, comentários, é um estudo, gerando um entendimento, adquirindo cada vez mais conhecimento, mas de nada importa se você não colocar as coisas em prática na sua vida, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, seja onde for. Pois é um livro de princípios e não algo didático, né? Algo para aplicação em determinado ponto. O princípio, ele está em todas as coisas. Já por isso só vale muito a pena fazer o estudo de provérbios. Estamos falando de sabedoria, não de regras de conduta, né? Aqui está a Bíblia que eu utilizo, sempre exibo ela aqui para quem tiver interesse, curiosidade, quiser pesquisar, né? Para verificar fontes, etc. Referência do que eu estou lendo. Eu tenho a versão física aqui, mas eu faço a leitura na versão online. Faço a consulta para verificar se ela traz algum título ao capítulo específico, né, ao capítulo do dia. Hoje é o 29. E como eu já vi ali que não tem, vou fazer a leitura e apenas na versão online. Se você tiver interesse em verificar qual é a versão online, você escreve aí BKJ Provérbios 29 no seu navegador e você vai estar na mesma página que eu aqui. Então vamos começar aqui a leitura. Versículo 1 de Provérbios 29. Aquele que, sendo frequentemente reprovado, endurece o seu pescoço, será repentinamente destruído, sem que haja remédio. Aqui nós não estamos falando sobre repreensão, né? Nós estamos falando sobre reprovação. Uma pessoa que está aceitando aprovação ou reprovação de alguém, porque é frequentemente reprovado. Porque a única pessoa que nos aprova é o Senhor. Se estamos aqui vivos é porque nós fomos aprovados. E esse frequentemente reprovado aqui é porque você está dando autorização, está dando poderes para alguém fazer essa avaliação sobre você, está te reprovando. Não está sendo repreendido, você não está ganhando instrução, você está sendo reprovado. Qual que é a diferença entre instrução e reprovação, né? Reprovação é quando alguém invalida tudo que você fez aí, em alguma determinada coisa. Invalida. Vou dar um exemplo aqui, né? Uma pessoa na época de colégio, escola. Pessoa em época de escola, hoje já não tem mais isso, né? Reprovar, mas na minha época reprovava. Se você não tirasse a média lá e tal, você reprovava de ano. A instrução é quando o professor fala assim, viu? Pega papel e caneta, ou papel e lápis, vamos aí escrever uma redação. Ou então, faz a conjugação do verbo tal, né? Ou escreve aí a tabuada. Você errou aqui, então precisa corrigir, né? Senta melhor, se você ficar sentado torto assim, conforme o tempo que você ficar escrevendo, isso aí pode prejudicar a sua coluna, pode doer o seu pescoço, enfim.
você está dando instrução para o aluno. A reprovação é o ano passou todo ele e a pessoa foi reprovada no final, ou seja, ela vai ter que fazer todo o ano novamente. Só que é o que já informei, o tempo não volta, né? Então você vai ter que retrabalhar no tempo algo que você deveria ter feito no tempo que era devido. Então você perdeu aquele tempo porque você vai fazer as mesmas coisas que você já deveria ter feito. Isso daí seria reprovação. Só que como nós não estamos falando apenas de escola, nós estamos falando da nossa vida, quando alguém te reprova, ela simplesmente está invalidando todos os seus atos. A sua postura de corrigir, o seu não conhecimento, o seu comportamento, às vezes a sua mentalidade. Isso daí acaba endurecendo o seu pescoço. O que está significando endurecer o seu pescoço aqui em Provérbios? Significa que você começa a ficar, sabe? Muitas vezes eu vou fazer um gesto aqui, né, de cabeça baixa. Só que como o meu pescoço ele está enrijecido, eu não consigo mais olhar para cima, sabe? Ou olhar para os lados e enxergar oportunidades. Quando a pessoa ela se sujeita, ela dá poderes para outras pessoas ficarem aprovando ou reprovando ela, pode ser qualquer um dos dois, porque essa aprovação ela é superficial, né? O que você precisa, como que você resolve isso? Você precisa logo entender qual é a sua identidade. A sua identidade é imagem e semelhança de Deus. Você é filho de Deus. É a imagem e semelhança dele. E nada pode te derrubar se você estiver agindo com um bom coração e dentro da retidão da palavra do Senhor. Então, dar poderes para as pessoas, para alguém, tanto te aprovar ou reprovar, você vai acabar ficando enrijecido. Não vai enxergar outras oportunidades, somente o que te mandarem fazer. Com o tempo, isso não tem mais remédio. Não tem remédio, só que tem solução, né? É em ativar a sua identidade, que é de filho de Deus. Versículo 2. Quando os justos têm autoridade, o povo se regozija, mas quando o perverso domina, o povo pranteia. É necessário ter um povo justo, né? Um povo pelo menos em busca de sabedoria, para que tenhamos autoridades justas. Quando o povo não é justo, a autoridade também não é. E nós estamos falando sobre maioria e não sobre todos. Depois das eleições, né, a gente acaba assumindo um período ali de autoridade, seja na prefeitura, seja no governo estadual, qualquer uma das esferas. Aí você tem esse tipo de autoridade naquele local ou na sua nação, né? Aqui no Brasil são 4 anos, mas aí você passa por esse período todo aí sob o comando ou o governo dessa pessoa pelo qual foi eleita pela maioria da população. E quando são pessoas justas, você tem um povo que se regozija, tem orgulho, sabe? Quando você tem o outro lado, um governo perverso, você tem um povo em prantos. Isso que diz aqui em versículo 2.
Por isso, mais do que um bom governante, temos que ser um bom povo, porque é o povo que elege o governante. Governante, que eu digo de cargo público, né? Você precisa governar na sua própria vida, né? Para você poder escolher governante de país, estado, a nação. Enquanto você não tiver governo sobre sua vida, você vai estar sendo manipulado pela oratória de te pegar pelos seus interesses, sabe? Te pega pelo seu interesse. Eles sabem o que você precisa, porque é universal, sabe? A necessidade humana. Quase, né? Mas tudo bem. É assunto para outra hora. Eu falo sobre essas questões das necessidades humanas na mentoria Engenharia das Emoções. Quem quer que ame a sabedoria regozija o seu pai, mas aquele que guarda a companhia de prostitutas gasta os seus bens. Bom, aqui está quase literal e objetivo, né? Só que eu deixo isso aqui como uma reflexão para você aí que ouviu isso daqui. Estamos no comecinho ainda do Provérbios 29, claro, né? Reta final. Como foi dito muita coisa aqui, são 28 capítulos anteriores contando com esse 29, quero que você aí, só para ver se você está prestando atenção, que você comente depois, pode ser aqui ou pode ser lá no YouTube, que tem a playlist lá, o que você pensa sobre o versículo 3. Só para ver aí se você está acompanhando. Versículo 4. Se você não quiser escrever também, fica à vontade, tá? É para estimular. Porque foi dito muito sobre isso daqui. Tá? Versículo 4. O rei, pelo juízo, estabelece a terra, mas aquele que recebe presentes a transtorna. Bom, o que está querendo dizer aqui, hein? Aquele que estabelece, o rei, pelo juízo, estabelece a terra. O rei é somente o Senhor, né? Nós somos príncipes aqui na terra. O rei, pelo juízo, estabelece a terra, mas aquele que recebe presentes a transtorna. Por quê? Está utilizando a palavra presente ali. O rei, pelo juízo, estabelece a terra. E em Gênesis você pode ver lá que está falando que para o homem, né? Para o homem, ele precisa governar sobre todas as coisas criadas antes dele, ou seja, todas as coisas. Precisa saber fazer bom uso e fazer multiplicar. É isso que você faz com a terra. Por isso o rei, Deus, né, pelo juízo estabeleceu a terra, mas aquele que recebe presentes a transtorna. Por quê? Porque aquela pessoa que fica dependendo de presentes, ela não está produzindo as coisas. Entende? Isso é um transtorno para a própria pessoa, porque ela acaba não enxergando o valor da vida dela, né? Ela recebe presentes o tempo todo, ela não está precisando produzir. Entende? A produção não é apenas na terra, né? Você precisa produzir alegria na vida das pessoas, precisa produzir bons momentos com seu filho, com sua filha, com seu cônjuge. Você precisa produzir tempo de caridade em algum lar de idosos ou algum evento beneficente, né? Não pense que produzir é só ganhar dinheiro. Produzir é gerar riquezas na terra, entende? Riquezas de altíssimo valor, que nenhum dinheiro no mundo compra. Tá, vou seguir. Um homem que lisonjeia seu vizinho estende uma rede para seus pés.
Quando você lisonjeia seu vizinho, né, quando você trata bem as pessoas ao seu redor, isso te gera descanso. Eu vi um cara falando, parece que ele é uma autoridade no Nordeste lá. Eu não gosto de ficar falando nomes aqui. Nem das pessoas queridas que entram aqui, eu vejo ali o nome das pessoas entrando, né? Eu não fico citando sempre, porque é por respeito à privacidade, né? Nem todo mundo quer que fale nome, né? Mas tá bom. Tem uma pessoa, parece que lá no Nordeste, eu vi um vídeo, se procurar aí no YouTube, você vai achar. Ou no Google mesmo, tanto faz, onde você procurar, vai achar. Parece que é alguém de autoridade, não sei se é polícia ou algo assim, ele tava com uma vestimenta assim que parecia que tinha algum equipamento assim que, né, tal, palavras, né, algumas palavras eu evito dizer aqui em vídeo, para não ter problemas aí com a apologia, esses tipos de coisas, né? Mas o homem, ele tava falando assim, quem quer que atente contra mim, né? Ou seja, tente tirar ele daqui da nossa vida terrena, ele falou assim, eu tenho pessoas que me amam tanto que eu tenho certeza, quem fizer isso comigo vai acabar comendo da mesma moeda. Porque os que ficam aqui vão ficar para me defender. Entende? É isso que está falando aqui. Só que hoje em dia os humanos não têm laços mais tão fortes assim. Você que está aí vivendo os dias de hoje, né? Estamos em pleno 2024. Hoje, na data da gravação desse vídeo aqui é 2024. Os laços estão cada vez mais frágeis. Estão cada vez mais superficiais. Dificilmente entram no campo emocional, sabe? Nem no mental fica, é só na superfície mesmo. As amizades, elas estão assim nos dias de hoje. E cada vez mais. Mas é em Provérbios que a gente encontra que esses dias de hoje aí, eles estão perturbados, né? Um homem que lisonjeia seu vizinho estende uma rede para os seus pés. Não que ele deita e só descansa, né? Claro, você não pode ignorar os outros, todos os provérbios, né? Só por causa de um versículo, entende? É uma consequência de todos eles. Por não à toa ele está em Provérbios 29, não está em Provérbios 1. Entende? Na transgressão de um homem mau há um laço, mas o justo canta e se regozija. Toda ação de um homem mau, um homem perverso, um homem sem sabedoria, toda ação dele gera em outra pessoa um laço, ou um laço para ela mesma. O que significa o laço? Já foi falado aqui também nos vídeos, mas eu vou reforçar porque aqui é primordial que seja dito para gerar um entendimento. O laço é quando, se você acorrenta uma pessoa, né, e coloca aquelas bolas de pedra na corrente, acorrentadas aos seus pés, aquilo ali, ele te deixa pesado só, né? Mas se você conseguir levantar aquela bola ali, você sai andando, enfim, tem várias coisas que você consegue imaginar quando você é acorrentado, preso apenas. Quando você gera um laço, esse laço ele fica aqui no pescoço, e esse tipo de nó, quanto mais você puxa, mais ele aperta. É isso que está falando aqui, ó. Na transgressão de um homem mau há um laço. Ele coloca laço nas pessoas, porque essas pessoas ficam dependendo emocionalmente. Isso, o nome disso é sequestro emocional. Só que na visão de Deus, isso daí é uma abominação à pessoa que assim lida com a vida, assim vive, através de transgressões. Muitas vezes a pessoa sequestrada emocionalmente, ela não sabe que foi. São laços invisíveis muitas vezes, iscas
que somente o caçador sabe que é uma isca. Às vezes a pessoa é tão tola que nem ela sabe que ela está fazendo isso. Age numa ignorância durante toda a vida que nem ela sabe que está sendo tão tola assim. Mas acontece muito, tá? Então assim, esse laço é uma... Na visão da pessoa que é sequestrada emocionalmente pode não parecer muita coisa. E a ignorância da pessoa que assim age, muitas vezes ela pode até saber, mas a maioria das pessoas eu imagino que nem saibam. Porque elas são tão tolas que elas nem sabem a medida dessas coisas aí. Sabe? Entre o bem e o que é mal, como bem tratar, como maltratar. Aí o que acaba acontecendo é o seguinte, só que essa pessoa ela não sabe também, porque dificilmente ela já um dia abriu o livro de Provérbios e leu com frequência e sabedoria, ela não sabe que Deus contempla as nossas ações. Eu vou repetir, isso daqui é importante você anotar para aprender. Deus contempla as nossas ações, Ele pondera a nossa alma e Ele pesa o espírito. Tomou nota disso daí? A diferença entre contemplação, ponderação e pesar faz toda a diferença na interpretação dessa passagem aqui. Recomendo que vocês procurem a diferença entre uma coisa e outra. Tá? Recomendo. Então, assim, anotem. Deus contempla as minhas ações. Deus pondera as minhas emoções. Deus pesa o meu espírito. A diferença entre o peso, entre a ponderação e a contemplação faz toda a diferença no entendimento dessa passagem que eu estou falando aqui agora. Se você não souber a diferença entre contemplar, entre ponderar e pesar, você não está entendendo qual que é a diferença entre os três níveis que nós temos, né? Em cada nível você tem a sua elevação, né? Mas existem 3 corpos básicos do ser humano. O corpo físico, o corpo emocional, que é a alma, e o nosso corpo espiritual, é onde reside a nossa essência. Então, a nossa essência Deus pesa. O nosso segundo corpo, que é as nossas emoções, Deus pondera. E esse corpo que a gente vê aqui na Terra, a nossa experiência humana, que é a mais breve de todas, Deus contempla. E em todos eles há juízo, em todos eles há justiça. Só que só um é eterno, é o espiritual. É o espírito. Por isso que é lá que ele pesa, não contempla mais. Entende? O justo considera a causa dos pobres, mas o perverso não se importa de saber dela. Como eu sempre falo, né? A pessoa que ela não age com sabedoria, ela nem sabe, não consegue nem começar a distinguir uma coisa da outra, porque ela mesma nem se vê. Ela não sabe que está errando. Esse é o problema do julgamento das pessoas que têm um pouco de boa intenção no coração. Esse que é o problema. Quando a gente olha para outra pessoa, a gente acha que a outra pessoa tem a mesma medida que a gente, mas não tem. A outra pessoa ela não sabe que está errando. Nem por isso se ignora, né? Mas é bom se afastar. Quanto mais você ficar perto de pessoas assim, mais a sua frequência se sintonizará e isso daí torna parte de você. Você se torna parte disso, entende? E entendendo que não existe neutralidade na Terra, não existe ou é sim ou é não, entende? Ou você está positivando na vida ou você está negativando. Não tem neutralidade.
O tempo tira toda a possibilidade de neutralidade. Anota isso daí também. É uma frase importante. Não existe neutralidade. Ou você é positivo ou você é negativo. O tempo tira toda possibilidade de neutralidade. Importantíssimo anotar. Os homens escarnecedores, que é aquela pessoa que trata tudo com desdém e desprezo, trazem uma cidade para dentro de um laço. Olha só. Mas os homens sábios desviam a ira. Aí é que tá. Os homens sábios, eles simplesmente desviam. Não entram nessa jogada aí, entendeu? Agora as outras pessoas, as pessoas tolas, né, as que não estão, elas ignoram a sabedoria, elas acabam caindo no pior dos níveis das pessoas, que é escarnecedor, que é a pessoa que trata com desdém, trata com desprezo a sabedoria. Esse tipo de pessoa, ele traz uma cidade inteira para dentro de um laço. E lembra, né, o que eu falo sobre o laço? O laço não é só você jogar todo mundo numa caixa. Esses escarnecedores, eles manipulam as pessoas. Eles manipulam, como se fossem marionetes. Falando sobre marionete, né? Ó, dentro de um laço. Dentro de um laço. O que é esse laço? Esse laço, quanto mais você tenta escapar, mais você fica preso. Só que a pessoa não sabe, né, porque não entende o que é a ponderação emocional e nem a contemplação das ações, nem o peso do espírito, que é o juízo, é a justiça de Deus. Ela não entende que ela pode estar até sendo prejudicada na hora, mas a pessoa que faz isso com outras pessoas, elas são abomináveis aos olhos de Deus. São abomináveis. Isso daí está em Provérbios 2 ou 3, se eu não me engano. Volta lá e dá uma lida lá. Você vai encontrar lá 6 coisas que Deus odeia. E o que é a 7ª, a abominação do Senhor. Tá? Então assim, ó, o que eu falo sobre essa questão da marionete, que é uma coisa de gestão emocional que você deve fazer na sua vida? Essas pessoas escarnecedoras, elas desprezam a sabedoria e desprezam tudo que há de boa intenção. Despreza. Porque ela não tem o princípio. Não é porque ela despreza só porque ela escolhe desprezar. Como ela não tem o princípio, todas as coisas são fora do princípio. Todas. Não tem exceção. Entende? É isso que eu gosto sempre de frisar muito e deixar muito claro. Se você não sabe o que é o princípio, não tem como você agir com ele. Não tem como. É simplesmente... Não dá. Não vou dizer impossível, né? Porque para Deus nada é. Mas é improvável. É muito pouco provável que uma pessoa haja com princípios sem saber quais são os princípios. Entende? Porque ela trata com desdém. Principalmente aqui nós estamos falando sobre os escarnecedores. Eles sabem que é, mas eles desprezam, fazem o contrário. Entende? É isso. Essa é a diferença entre uma pessoa que só não sabe e outra pessoa que sabe e trata com desprezo. Porque ela não tem o conhecimento. Ela simplesmente de ouvir falar, ela já despreza. Igual muitas pessoas, né? Tem bastante gente que acessa o vídeo aqui, mas muita gente que entra aqui, dá uma olhadinha, e quando vê assim escrito Provérbios, eu falo, pelo amor de Deus, não quero nem saber disso. Eu já sou religioso o suficiente. Entende? Só que essa pessoa é só religiosa, ela não tem espiritualidade. E eu já falei aqui a diferença entre um religioso e uma pessoa espiritual. Não vou entrar de novo no mérito. Mas vamos falar aqui sobre a questão das marionetes. A questão das marionetes é o seguinte. Diferente daquele... Como que é o nome daquele boneco que a pessoa mexe a mão? Acho que é ventríloco, né? Deixa eu pesquisar aqui. Ventríloco. A arte de falar sem mexer os lábios, dando a impressão que a voz vem de outra fonte. Boneco, pessoa... É isso mesmo, ventríloco.
Eu tava confundindo com outra coisa, tem o fantoche também, né? Escreveria fantoche. Mas ó, tem aqui, ó, ventríloco também, é isso daí, ó. Substantivo masculino, indivíduo que pratica ventriloquia. A arte de falar sem mexer os lábios, dando a impressão que a voz vem de outra fonte, boneco, pessoa, etc. Mas não de quem fala. Alguns ventrílocos usam fantoche. Aí, ó, é isso aí. Adjetivo relativo à ventriloquia. Vamos falar fantoche aqui que é mais fácil aqui, né, para entender. Então a pessoa vai lá e tem o fantoche. Só que perceba, né, a ação do fantoche ela é feita pela própria pessoa. Tá aqui na mão dela e a pessoa que ela assume isso daqui. Ela só finge não ser ela, né? Então tem muitos escarnecedores que utilizam de outras pessoas para falar o que ela quer falar, só que não quer dar a cara. Entende? Isso acontece também. Isso tudo são artimanhas dessas pessoas escarnecedoras, tá? A pessoa mexeriqueira, tudo isso aqui faz parte, entra todo mundo no mesmo balaio do escarnecedor aqui. Tá? Então assim, o fantoche ele tem essa característica. A pessoa mesmo fala, só que ela não dá a cara dela. Ela tá colocando aqui algo aqui para fazer de conta, entendeu? As palavras são dela, só que ela nem abre a boca, só que sai da boca de outra pessoa. Isso daí a gente vê comumente acontecendo, comumente nos relacionamentos interpessoais. No trabalho tem muito disso, né? Relacionamentos familiares tem muito disso. Agora vamos falar aqui sobre o sequestro emocional. Sobre o sequestro emocional é a parte que entrou aqui, né, na leitura de Provérbios, né? Aqui no 29. Eu fiquei de falar sobre isso daqui há um tempo atrás, só que fui lembrado ontem da importância sobre falar sobre essa questão das marionetes e hoje, felizmente, caiu nesse assunto aqui dentro da leitura de Provérbios 29. A marionete, nessa questão do sequestro emocional, ela é diferente da questão do fantoche. O fantoche, já te expliquei aqui como que é. Utiliza a outra pessoa para falar o que ela quer falar, só que ela não quer dar a cara dela. Já o ventríloco não, as marionetes, você sabe, né, o que é a marionete? É aquele negócio que o pessoal finge, tem uns que manipulam com os dedos, outros manipulam com um X lá, tipo, não vou falar cruz, né, porque cruz é meio um X de madeira lá. Nos desenhos você vê muito isso. Elas vão mexendo e uns fiozinhos invisíveis mexe os bonecos lá e a plateia lá na frente assiste os bonecos, mas não vê a pessoa manipulando ali. Isso é o que acontece quando há o sequestro emocional. Você acaba agindo, você acaba tendo movimento, acaba distraindo plateia, acaba atraindo gente, atraindo atenção, você recebe atenção por isso, mas você não sabe por que você está fazendo aquelas coisas. Você age sem intenção, é alguém que está te manipulando. Entende? A diferença entre você ser um fantoche e você ser uma marionete é que no fantoche você só está dando a sua cara. Na outra, você está agindo a sua vida inteira, ela não é intencional. Você nem sabe por que você está agindo desse jeito. Isso acontece quando você está submerso, imerso em sequestros emocionais que pessoas de muita influência fazem em você. Como que isso acontece? Como que você se livra disso, né? Porque uma coisa eu vim trazer para você o que é o problema, né? Como que isso acontece? E depois eu vou falar como que você resolve essa situação. Acontece quando você... Nos primeiros provérbios foi falado sobre isso daqui, quando eu comecei aqui esse projeto. Nos primeiros foi falado, você precisa desenvolver sensores. Em Provérbios 28, em todos os provérbios quase fala a mesma coisa. Inclina teu ouvido à sabedoria, porque naturalmente você não é inclinado a isso. Você precisa se esforçar, você precisa ir atrás, você precisa trabalhar, você precisa
gerar energia na disposição e na intenção de você buscar isso daí. Ser uma pessoa cada vez mais sábia, ou cada vez mais em busca, né? Porque não existe a sabedoria humana. A sabedoria é um atributo de Deus. Nós apenas permitimos a sabedoria transcorrer na nossa vida, né? Tá, então como que você cai nessa daí? Quando você não tem bons sensores desenvolvidos, você não entende o que é a frequência da outra pessoa. Às vezes você é sequestrado através de um elogio. Pessoas que precisam muito de elogio, a outra pessoa que ela é malandra, né? Ela é uma escarnecedora, mas ela age com maldade, ela vai lá e começa a te elogiar. Nossa, como você tá com o cabelo bonito, como você tem um sorriso bonito, como você trabalha bem, né? Aí daqui a pouco você tá lá trabalhando, você trabalhava das 8 às 18, você começa a ficar até 21 horas, de repente você tá saindo com o homem ou com a mulher que ficou te elogiando e largou o seu marido, sua esposa em casa e tá lá, vivendo uma vida lá, você nem sabe por quê. Mas a outra pessoa sabe. Você foi fisgada pelos fios do elogio. Entende? Isso acontece de inúmeras formas. Existem acessos que não precisam nem do elogio nem de nada, né? Por exemplo, pai e mãe têm acesso direto ao coração da criança. Pai e mãe, o que é falado vai direto no coração. É uma ponte reta. Não quer dizer, não tem nem ponte, né? Você simplesmente acessa e acabou. Entendeu? Então, dependendo das intenções da falta de conhecimento ou do muito conhecimento que os pais têm, você pode instruir seus filhos para o bem ou deixarem eles como marionete pro resto da vida. Só que uma hora você deixa de existir na vida dessas pessoas, né? Principalmente dos filhos, eles vão falar assim, né? Uma hora você deixa de existir, porque ele vai querer se relacionar, ele ou ela, né? Seu filho ou filha, vai querer se relacionar, vai querer ter uma família. Aí cadê os pais que ensinaram a eles serem marionetes, né? Muitas vezes podem se casar com pessoas iguais a você. Pessoas que manipulam seu filho ou sua filha, se você quiser isso para eles, mantém como marionetes. Que eles vão achar a pessoa ideal para manipular eles pro resto da vida deles. Mas se você quer ter uma pessoa que é governante na vida e consegue contribuir, né, com uma vida de princípios, você precisa ensinar os princípios. Aí como que você sai dessa questão aí dos bloqueios, desse sequestro emocional, que é a segunda etapa? Ativando a sua identidade, que é de imagem e semelhança de Deus. Aí começa a ler provérbios, aí começa a ler livros de sabedoria, começa a estudar sobre gestão emocional. Assiste a playlist inteira de Roger lá no YouTube. Isso é brincadeira. Se você quiser assistir é muito bom, mas se não quiser também eu recomendo que você pegue a Bíblia e leia por você mesmo. Não precisa de mais ninguém não. Deus não falou que o caminho é por fulano ou por fulana. O caminho é através de Jesus, mas aqui está a leitura que você pode fazer para começar a viver uma vida cada vez mais plena, em paz e em segurança. Por consequência, próspera também, né? Vamos lá, o próximo. Se um homem sábio contender com um tolo, se ele se irritar ou rir, não há descanso. Você quiser arrumar confusão para sua cabeça, é só você discutir com uma pessoa tola. Aí, o que são os tolos, né? As pessoas que sabem que existe algo, elas não desprezam a sabedoria, tá? Quem despreza a sabedoria, segundo as definições aqui do vocabulário de próprio Provérbios, é o escarnecedor. A pessoa tola, ela não despreza, ela sabe da existência, só que ela não vive aquilo. É a ignorante, é o tolo, aqui no caso. Então, se você quiser, né,
discutir, ou seja, se arrumar uma confusão para muito tempo, não há descanso, é você simplesmente mexer com a falta de conhecimento dessa outra pessoa aqui. Entende? Aí quem pode ser colocado dentro dessa definição aqui? Religiosos e fanáticos políticos. É só começar a falar. Você vai arrumar para a cabeça. Em primeiro lugar, né, esse tipo de coisa nem entra em discussão, né? A fé é individual, assim como a salvação também. O seu crescimento, a prosperidade é tudo individual. Todos os atributos divinos eles manifestam na vida humana através da individualidade, não do coletivo. Pode entrar numa igreja, pode ser a melhor igreja da sua cidade. Vai lá e conta quantas pessoas têm um bom relacionamento em casa. Vai lá na sua igreja e vê quantas pessoas lá estão prosperando financeiramente. Vai lá e vê quantas pessoas estão no mundo das drogas. Vai lá e vê quantas pessoas estão cometendo adultério. Dentro da própria igreja. Não estou falando que é fora lá, não. A pessoa está lá e é fora. Não. Às vezes tem um casal lá e o homem ou a mulher está saindo com alguém de lá de dentro da igreja. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Então assim, ó, tem muitas pessoas que vão lá, fazem tudo dos avesso. Tudo do avesso. Isso daí a gente cansa de ver também. Cansa de ver. Principalmente, né, como eu falo sempre dessa questão da mentoria, lá eu escuto muito sobre essa questão, né? Como a nossa família tradicional aqui no Brasil, ela é de base católica, né? A referência é católica. Eu não tenho nada contra a igreja católica, inclusive às vezes eu até vou. Tem uma aqui bem pertinho de casa, vai a nossa família toda lá. Só que não é para culto religioso, nós vamos lá para desenvolver a nossa espiritualidade, né? E não é só contra, não, eu tenho muito a favor, conheço vários padres que eu converso, tenho admiração profunda sobre essas pessoas. O bom coração, ele é admirável em qualquer lugar, essa que é a questão, em todos os ambientes, todos, sem exceção. Só que quem que repele essas pessoas? São os fanáticos, os religiosos e políticos, né? Esse fanatismo deixa as pessoas cegas. E qualquer coisa que você fale, nossa, fere. A pessoa vai tentar se defender, se defende sem saber porquê, se defende sem entender o que está acontecendo, vai ver só uma ferida, tipo de criancinha mesmo, sabe? Só que muitas pessoas eu acabo percebendo que utilizam da religião, seja ela católica, seja evangélica, seja espírita, seja budista, seja hinduísta, shintoísta, qualquer um. A pessoa vai lá, faz tudo dos avessos, não sei o que lá, e fala assim, mas eu sou tal religião. Se defende atrás da religião, como se aquilo ali adiantasse alguma coisa. Não. Deus pesa é o seu espírito, ele pondera a sua alma, ele contempla as suas ações, ele não está falando aqui que é a sua igreja que ele contempla, não. Não está falando, em nenhum lugar. Inclusive eu estou assistindo a série The Chosen, eu acho muito lindo o ensinamento de Jesus. Jesus é Deus vivo na terra mesmo, assim. Ele fala que é só através dele mesmo, através de Deus vivo, do Deus vivo. Aí começa, né? Depois disso daí, a partir do momento que sai da boca dele, aí começam as interpretações. Hoje a gente tem 8 bilhões de pessoas interpretando a mesma palavra. Daí você vê o número de igrejas que existem no mundo e no planeta Terra. O sanguinário odeia o reto, mas o justo busca a sua alma. Eu vou dar uma lida aqui, um pouquinho mais rápido, porque a gente já passou aqui mais de 1 hora aqui. Quase 1 hora, né? E eu li todo no 9 aqui.
11. Um tolo profere toda a sua mente. Eu vou ler um pouco mais rápido aqui essa parte, porque eu estou percebendo também que tem bastante leitura, principalmente em Provérbios 29, que foi lida anteriormente. Então, se você sentir falta de alguma orientação, como eu já falei, volta. Tem 28 vídeos para você assistir antes. E aqui fica fácil, né, você tirar a dúvida. É só abrir aqui em Provérbios. Abre em Provérbios, está tudo escrito aqui. Só ler página por página, frase por frase. E bora! Um tolo profere toda a sua mente, mas um homem sábio aguarda para depois. Isso aqui é a questão da discussão lá que a gente tinha comentado agora há pouco. Se um governante ouvir mentiras, todos os seus servos serão perversos. Falei no comecinho hoje também. No começo do vídeo de hoje está falando sobre essa questão do governo e servos. Tá falando sobre isso. 13. O pobre e o homem enganador se encontram. O Senhor ilumina os olhos de ambos. O rei que fielmente julga os pobres, seu trono se estabelecerá para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o filho entregue a si traz vergonha para sua mãe. Aqui que é uma coisa, né? O pobre e o enganador se encontram. O Senhor ilumina os olhos de ambos. O que está querendo dizer aqui? Acontece que Deus ele ilumina, ele abençoa os seus passos. Não importa qual você escolhe, sabe? Deus é Pai, Ele é amor e sabedoria plena. Ele é perfeito. Quando você escolhe pelo caminho perverso, não que Ele abençoa isso, mas Ele faz você encontrar pessoas da mesma frequência. Entende? Então a pessoa que ela desdenha da prosperidade, ela vai acabar encontrando pessoas enganadoras durante a vida dela toda. Porque o Senhor faz eles acharem uns aos outros. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o filho entregue a ele mesmo, né, fazer só as vontades dele mesmo, traz vergonha para a mãe. Depois esse filho acaba trazendo vergonha. Então por isso que é bom repreender, por isso que é bom gerar instrução, né? Eu tenho assistido muito alguns vídeos de um rapaz aí na internet. O senhor deve ter a minha idade aí, sei. Não parei para pensar na idade dele, mas imagino que tenha aproximado. Ele fala muito sobre essa questão aqui, né? Do que é justo, sabe? Das coisas corretas. Então você precisa sim instruir. Essa é a sua tarefa, né? Existem duas primícias na Bíblia que é muito falado, né? Muito falado sobre isso. Em primeiro lugar é honra teu pai e mãe. E em segundo é que a sua prestação de contas com Deus, uma das primeiras prestações de contas que você tem com Deus é o que você fez com os filhos que eu te dei. Então, instrua-os ao caminho dele, não para satisfazer as próprias vontades dos filhos, né? Porque quando os filhos fazem apenas as boas vontades dele, ele acaba, por consequência, depois, por não ter gerado instrução na vida, ele acaba sendo vergonha para a mãe dele. E observe, ele não está falando vergonha para o pai, tá? É para a mãe. Eu já expliquei sobre isso aqui também. Por que é para a mãe e não para o pai? 16. Quando os perversos são multiplicados, não são todos, né? Falar todos é injusto, falar que é todos. Nunca generalize nada, mas as mães acabam sofrendo a vergonha muito mais pesada do que os pais.
quando os filhos são transgressores. Entende? Pode perceber aí ao seu redor, na sua vida, como que é essa questão aí. Quem acaba se importando mais com os filhos depois, na fase adulta? Se são os pais, homens, ou as mães, mulheres, né? Quem que faz isso daí depois? Observa e faz mais ou menos aí a sua estimativa. Cria o seu tipo de visão sobre isso, né? Porque o que importa no final não são as estatísticas. Não é o estudo que diz nos livros ou algum levantamento falso que fizeram, que tanta falsidade que existe nos estudos de hoje que não dá para confiar em mais nada. Você precisa gerar a sua própria reflexão e você precisa instruir o seu coração, porque no final das contas é só você que vai sobrar. Não vai existir governo, não vai existir ninguém para te cuidar, não. É você com você mesmo. Tá, corrige o teu filho e ele te dará descanso. Sim, ele dará deleites à tua alma. Isso daqui é um provérbio que é dito: quando os perversos são multiplicados, as transgressões aumentam, mas os justos verão a sua queda. Corrige o teu filho e ele te dará descanso. Sim, ele dará deleites à tua alma. Porque quando o filho é instruído, ele reconhece de onde vem a fonte. E pela outra primícia, honra teu pai e tua mãe. Esse filho aqui vai proteger a família dele. Quanto mais numerosas são as famílias e mais fortes, né? Mais resolutas são as famílias, mais prósperas essas famílias são. Aí, como nós estamos vendo um declínio no número familiar, não só no número de filhos, né? Mas no número de família forte, aquela que permanece. Essa daí, muitas vezes os filhos não estão honrando nem o pai e a mãe, estão trazendo vergonha para casa, para a mãe, né? No final das contas, e acaba que nenhum dos dois tem descanso, nem os pais, nem os filhos. Eu gosto muito de uma frase, né, deixa pra lá. Eu ia citar uma outra pessoa aqui, mas deixa, tá? Tô alongando demais aqui. 18. Onde não há visão profética, o povo perece, mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Não é que precisa existir uma visão profética, né? Você não precisa viver de profecias, mas você precisa sim cuidar da sua vida. Senão, você vai acabar perecendo. Consequentemente, isso é uma consequência. Não é nada inventado, não. Um servo não se corrigirá por palavras, porque embora ele entenda, não responderá. Que interessante isso, né? Se você corrigir uma pessoa que está servindo a você, né? Se você for empresário e um funcionário, entenda, você não está corrigindo ele. Se você não está gerando instrução, a correção só da ação não vai mudar em nada. Porque ele pode até te entender. Mas como ele não vai te responder, ele fala assim, sim senhor, e vai continuar errando. Entendeu? Mais ou menos é assim a instrução que Deus dá para os filhos, nós, né, no caso. A gente fala, sim senhor, eu amo o senhor, e continua fazendo tudo errado. Vês tu um homem que é precipitado em suas palavras? Há mais esperança para um tolo do que para ele. A precipitação da palavra, então, ela é mais repreendida pelo Senhor do que uma pessoa que é tola. Aquela pessoa que abusa, né, do poder da palavra. Tá. Aquele que delicadamente cria seu servo, desde criança, o terá tornado seu filho. Como falei também, a questão da filiação, da paternidade, maternidade não vem apenas da consanguinidade. Tem a ver com a questão da instrução. Mas existem outros inúmeros estudos, né, que dizem outras coisas também. Mas aqui nós vemos assim. Tá? É muito importante você ter dentro das suas responsabilidades. Eu mesmo conheci muitas pessoas que foram adotadas de família adotiva, né? E essas pessoas viveram
num lar harmonioso, sempre. Só que existe dentro da criança, sim, a necessidade de buscar de onde ela veio, de onde ela se originou, sabe? É muito importante, porque ali no sangue está a força, tá? É no sangue que se encontra isso. Você pode procurar, tem um vídeo, um filme, ele estava no Netflix até pouco tempo atrás aí. Agora eu esqueci, mas fala sobre adoção. Escreve aí adoção no Google, filme Netflix, você vai ver. Eu acho que é Rua não sei o que lá, Aqui Nasci, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Netflix, filme sobre adoção. Aqui, ó, acho que é Marcas da Vida. Procura aí, de repente é esse aí. Marcas da Vida. Pelo que eu tô vendo é esse mesmo. É um filme muito legal, que você vê a busca, né, dessas pessoas. E acontece exatamente isso. Eu mesmo conheci muitas pessoas de origem assim, que depois, com o passar do tempo, elas buscaram saber quem era. De tão forte que é essa ligação consanguínea. Essa foi a fonte que te trouxe até a vida. Ela pode não te manter na vida, mas foi o que te trouxe. Por isso você precisa honrar teu pai e tua mãe. Quando você honra teu pai e tua mãe, você começa a criar uma vida de princípios. Aí as suas outras ações, elas começam a ser cada vez mais desencadeadas de um bom início. Essa que é a questão, entendeu? Ó. Um homem com ira acirra contendas, e um homem furioso transborda em transgressão. O orgulho de um homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Aquele que é parceiro de um ladrão odeia sua própria alma. Ele ouve maldições e não o denuncia. O temor do homem traz um laço, mas o que puser na sua confiança no Senhor estará salvo. O temor dos homens, ou seja, essa questão da aprovação alheia, essa dependência emocional, isso tudo aí são laços para você. Mas se for no Senhor, isso daí é salvação. Tem versículo que é tão simples, mas ele é de tamanha profundidade que, se você ler só isso daqui, ó, anota, Provérbios 29, versículo 25. Se você ler o que significa temor e o que significa o laço, e se você coloca isso na dependência de um homem, ou seja, de um humano, você está lascado pro resto da vida. Mas o que puser sua confiança no Senhor, isso aqui, você está abençoado pro resto da sua vida. 26. Muitos buscam o favor do governante, mas o juízo de cada homem vem do Senhor. O favor é só do Senhor, tá? Se você procurar em outras pessoas, você está procurando não apenas se torna uma marionete, como você ganha mais um laço no seu pescoço. Busca o favor no Senhor. O que é o favor? Graça do Senhor mais mérito do seu esforço. 27. Um homem injusto é uma abominação para os justos, e aquele que é reto no seu caminho é abominação para os perversos. Claro, um atrapalha a vida do outro. Só que existe um que ganha a graça e o favor do Senhor, né? A graça e o mérito é o favor do Senhor. O outro é abominado pelo princípio e não pelas coisas daqui. Bom, essa foi a leitura de hoje, de Provérbios 29. Eu tive que dar uma acelerada porque eu também tenho compromissos aí na minha vida profissional aqui, né? Mas fiz a leitura aqui, Provérbios capítulo 29. Faremos mais desses estudos. Eu estou pensando em criar um grupo no WhatsApp para a gente fazer essa leitura em conjunto, sabe? Criar um grupo no WhatsApp, cada dia um versículo, por exemplo, do ano todo. Daí a pessoa vai lá e manda a sua reflexão e tal. Se alguém tiver interesse, estiver assistindo esse vídeo, né, agora aqui no Instagram, ou seja, depois,
Fica só 24 horas aqui no Instagram, né? Aqui. Mas eu tenho a playlist lá no YouTube e você pode acessar lá. Serão, né, se Deus abençoar, 31 capítulos. Mas a minha intenção é permanecer dentro desse estudo aí com pessoas que têm real interesse nisso daí, tá bom? Então, vou encerrar aqui com uma oração como de praxe. Peço que, se você estiver aí, se puder, feche os olhos. Se não puder também, só reflete. Faz a reflexão. Ó Deus, nosso Pai, Criador, Senhor de todas as coisas, Rei do Universo, muito obrigado por mais esse momento de luz, pela leitura de Provérbios, pelo esclarecimento, por trazer clareza ao meu coração, ao coração das pessoas, que o Senhor permitiu que chegasse. Agradeço, Deus, pela sua sabedoria, pelo seu amor, por permitir que minha vida tornasse hoje possível essa leitura de Provérbios, na leitura em live e depois a gravação de vídeos, para que muitas pessoas se abençoassem dessa leitura. Assim, Senhor, com muita gratidão, no meu coração, me coloco sempre à disposição como instrumento da sua vontade, e que eu sempre seja seu servo, bom e fiel. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Deus abençoe a vida de todos. Lembre-se sempre, seja a vida na vida de outras pessoas. Tamo junto, valeu, até amanhã.